Você já parou para pensar que a cor da sua roupa pode estar abrindo portas espirituais que você nunca imaginou? Meus queridos amigos, há uma escuridão neste mundo que nem sempre aparece com chifres e forcados. Às vezes, ela se esconde à vista de todos, às vezes se disfarça de moda, outras vezes se pinta de forma tão vívida que a descartamos como inofensiva. No entanto, nunca foi destinada a ser inocente. As Escrituras dizem em 2 Coríntios 11, verso 14, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele nem sempre chega com fúria e barulho. Muitas vezes, vem silenciosamente, sutilmente, sedutoramente. Hoje quero falar com vocês sobre algo que muitos ignoram. Uma cor, uma única tonalidade que tem sido usada por bruxas há séculos, não apenas por moda, mas para reivindicar, invocar e marcar espiritualmente o que não lhes pertence. Vocês podem achar isso supersticioso ou absurdo, mas permitam-me lembrar, irmãos e irmãs, que Efésios 6, verso 12 deixa claro, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo está deixando marcas nas pessoas de maneiras que elas nem percebem. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer proteção espiritual e se inscreva para mais verdades. Fique até o final, tem uma revelação surpreendente. Alguns de vocês que estão ouvindo agora já usaram roupas, exibiram objetos ou se adornaram de maneiras que, sem saber, abriram portais espirituais em suas vidas. Vocês nunca foram destinados a carregar esse peso. Nunca foram destinados a usar vestimentas que simbolizam rebelião. Hoje, revelaremos o que o inferno tem tentado desesperadamente manter oculto. A palavra de Deus nos diz, em Oséias 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não por falta de afeto, não por falta de louvor, mas por falta de discernimento. Atividades espirituais estão acontecendo ao nosso redor, mas as descartamos porque não entendemos sua linguagem. O diabo dominou a arte do disfarce. Ele sabe como velar o mal por trás da estética, a rebelião, por trás da moda, e a escuridão espiritual por trás de algo tão simples quanto uma cor. Muitos cristãos genuínos e sinceros têm, sem saber, se aliado ao inimigo ao se engajar em práticas que nunca pararam para questionar. Satanás sabe que se não pode convencer você a se ajoelhar diante de um ídolo, ele se contentará em fazer você usar sua cor. Se não pode fazer você blasfemar contra Deus, ele o persuadirá a exibir algo carregado de significado espiritual sem que você perceba. Isso não é sobre medo, é sobre clareza. É sobre estar espiritualmente alerta em um mundo que prefere você espiritualmente adormecido. Deuteronômio 7, verso 26, ordena: não tragam coisa alguma detestável para dentro de sua casa, pois vocês serão separados para a destruição, assim como ela. O que você veste, o que você convida para o seu espaço, tudo isso tem peso, porque tudo o que você permite carrega uma voz no reino invisível. E há uma cor específica, sim, uma em particular, que as bruxas têm usado há muito tempo, não por beleza, mas por controle espiritual.
um símbolo não de elegância, mas de escravidão. Esta mensagem é crucial, porque vivemos em uma era onde as fronteiras entre luz e escuridão estão desaparecendo, e os crentes são ridicularizados por permanecerem firmes. Mas se não falarmos a verdade, se permanecermos em silêncio sobre as táticas do inimigo, permitiremos que o povo de Deus caminhe cegamente para armadilhas espirituais. Isso não é apenas sobre suas roupas externas, é sobre a condição de sua vida interior. Porque às vezes o que vestimos externamente reflete o que está se agitando dentro de nós. Hoje, guiados pela palavra de Deus, vamos desvendar o que o inimigo deliberadamente escondeu à vista de todos. Eu os exorto a ouvir com o coração completamente aberto. O diabo nunca coloca uma marca em algo que não pretende tomar. Desde o início dos tempos, Satanás desejou uma coisa: controle. Ele visa dominar, corromper e distorcer o que foi feito para a glória de Deus. Ele nem sempre vem por meio de possessão descarada ou mal evidente, mas frequentemente ele chega por meio de símbolos sutis, por tons e marcações, sinais externos, que atuam como reivindicações espirituais sobre a vida de uma pessoa. Tragicamente, a maioria das pessoas não tem ideia de que isso está acontecendo. No livro de Ezequiel, capítulo 9, lemos sobre uma visão na qual um homem vestido de linho é enviado para marcar aqueles que lamentam pelos pecados cometidos em Jerusalém, mas aqueles sem a marca estavam vulneráveis ao julgamento. Entendam isso. Deus sela os seus. Mas vocês acreditam, por um segundo, que Satanás não tentará falsificar isso? Apocalipse 13 descreve outro tipo de selo: a marca da besta colocada na mão ou na testa. Por que usar uma marca? Porque Satanás imita a ordem divina de Deus. Ele busca estampar, rotular e reivindicar aqueles que caminham em seu caminho. E não percam esta verdade: toda marca espiritual carrega significado. Nesta batalha entre o bem e o mal, nada é neutro. Muitas pessoas entram em lojas, compram roupas, usam acessórios, decoram seus espaços ou postam fotos com sinais ou tons enraizados no ocultismo. Elas fazem isso sem pensar duas vezes, mas o reino espiritual não desculpa a ignorância. Não saber não isenta você das consequências, assim como um homem que pisa fora de um penhasco porque não viu o aviso, ainda cai. Da mesma forma, Satanás utiliza ferramentas cotidianas, certas cores usadas por séculos em feitiçaria e tradições pagãs, em rituais demoníacos, não porque são atraentes, mas porque representam acordos espirituais. Por gerações, as bruxas escolheram uma cor particular para invocar espíritos, identificar os espiritualmente vulneráveis e marcar aqueles selecionados para tormento ou iniciação. Elas acreditam firmemente em reivindicar objetos ambientes e, sim, até indivíduos. Como elas fazem isso? Incorporando cores que funcionam como portais que atraem forças escuras ou que carregam significados entrelaçados no sistema oculto. Assim como a cor vermelha, nas Escrituras, frequentemente representa o sangue, o sacrifício à redenção. O inimigo
tenta perverter a cor para seus próprios propósitos, para exigir lealdade e consentimento tácito. Vocês podem dizer: mas irmão, certamente Deus julga o coração. E eu respondo: absolutamente Ele julga. Mas não nos esqueçamos de que seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você veste, o que exibe, como você se apresenta ao mundo, pode tanto magnificar o Senhor, quanto alinhá-lo silenciosamente com os poderes das trevas. Romanos 12, verso 1, nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, não apenas nossos pensamentos internos, mas nossa forma física. Isso inclui como nos apresentamos, as escolhas que fazemos e, sim, até as cores que escolhemos usar. Não estou sugerindo que cada peça de roupa deva passar por uma revisão doutrinária, mas direi isto: o Espírito Santo ainda está falando. Ele ainda traz convicção. E há coisas que vestimos, itens que trazemos para nossas casas e influências às quais expomos nossos filhos, que entristecem profundamente o Espírito de Deus. Muitas vezes, não temos ideia de que pisamos em território espiritualmente profanado. Mas, queridos amigos, quando algo foi consagrado a Satanás, mesmo por outra pessoa, isso pode trazer consequências espirituais para a sua vida. Gostou do tema? Comente fé e curta o vídeo. Não perca o final. Há algo que vai abalar sua visão espiritual. Certa vez, conversei com uma mulher que compartilhou que depois que começou a usar um charme específico e a gravitar em torno de um juramento colorido, ambos os quais ela presumiu serem inofensivos, sua vida entrou em turbulência. Sua saúde deteriorou e seu casamento começou a desmoronar. Ela não tinha ideia de que a cor que escolheu e os objetos que usava estavam ligados a rituais ocultos. Ela simplesmente achava que era atraente, mas a tática mais forte do inimigo sempre foi a decepção. Ela veio em busca de oração e, pelo poder do nome de Jesus e do sangue purificador do Cordeiro, sua escravidão foi quebrada, mas não antes de causar profundas cicatrizes espirituais. Deus advertiu Israel, em Deuteronômio 18, verso 10, que não haja entre vocês quem pratique adivinhação, feitiçaria, feitiços, magia ou consulte os mortos. Isso se aplica não apenas a ações, mas também a hábitos culturais, moda, decoração e aparência pessoal. Tudo o que acolhemos em nossas vidas ou convida o céu ou dá acesso ao inferno. Hoje, Satanás está sutilmente marcando pessoas, especialmente os jovens, por meio de escolhas pequenas e não questionadas. O que mais me entristece é que muitas igrejas se calaram sobre esse assunto. Pregamos sobre bênçãos, mas evitamos abordar a santidade. Falamos de amor, mas nunca expomos as armadilhas do diabo. Aquela cor pode ser visualmente agradável, mas no reino espiritual pode estar funcionando como uma bandeira, um sinal para as forças demoníacas. Este está desprotegido. O inimigo não pode possuir o que Deus selou, mas se você deixar a porta aberta, se permitir o que Deus não autorizou, você se torna vulnerável às reivindicações do inimigo, um adversário espiritual que não mostra misericórdia. É por isso que o discernimento não pode mais ser tratado como opcional. É vital.
Quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo, mais Satanás encobrirá a escuridão com disfarces de tendências estética e significados ocultos. A Igreja deve despertar não com medo, mas com discernimento divino. Devemos clamar para que Deus abra nossos olhos para expor o que está por trás do véu, para nos mostrar onde o adversário se infiltrou por meio do que vestimos, admiramos ou permitimos. Porque o diabo nunca marca algo que não planeja possuir. E vocês, amados de Deus, foram comprados com o mais alto preço. Vocês não são propriedade deste mundo, não pertencem a tendências passageiras. Vocês pertencem a Jesus Cristo, a uma verdade que o mundo quer manter escondida. Amigos, o diabo não aparece apenas no terror, ele se disfarça na elegância. Ele nem sempre é uma besta rugindo. Às vezes, sussurra com charme. Às vezes, aparece como uma luz deslumbrante. E se não estivermos espiritualmente alertas, abraçaremos o que nos está matando simplesmente porque parece atraente na superfície. A Bíblia nos diz, em Provérbios 14, verso 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Pode parecer inofensivo, pode até parecer santo, mas se não vem de Deus, no final, leva à ruína. Vejam, Satanás já foi um anjo radiante, Lúcifer, a estrela da manhã. As Escrituras, em Ezequiel 28, versos 12 a 17, revelam: Estavas cheio de sabedoria e eras perfeito em beleza, mas teu esplendor se tornou teu orgulho, e esse orgulho levou à tua queda. Agora, ele arma a própria beleza, que uma vez o coroou para enredar o povo de Deus. Ele veste o pecado com sofisticação, encobre a desobediência com moda oculta, o perigo sob a elegância e reveste a tentação com ouro. E somos enganados porque falhamos em perceber a serpente escondida sob a seda. O inimigo entende nossa tendência a sermos cativados pelas aparências. É por isso que Jesus declarou em João 7, verso 24, não julguem segundo a aparência, mas julguem com justo julgamento. Estamos vivendo em um tempo em que Satanás está atacando nossos olhos. Ele está transformando a moda em uma armadilha espiritual, não apenas para contaminar a cultura, mas para enfraquecer o corpo de Cristo. E estamos vendo isso se desdobrar bem diante de nós. Cores, desenhos e símbolos, muitos deles retirados diretamente de práticas ocultas, agora estão sendo costurados na moda cotidiana. O que antes pertencia a rituais secretos de bruxaria, agora é celebrado em passarelas. O que costumava ser sinais de alerta, agora é comercializado como ousado ou expressão artística. Mas o que o mundo vê como tendência pode ser uma armadilha para o crente. Lembro-me de uma jovem que lutava com ansiedade implacável, confusão mental e opressão espiritual. Ninguém conseguia identificar a raiz. Sua família intercedeu, seu pastor ofereceu orientação, mas a opressão permanecia. Quando me sentei com ela, o Espírito Santo me levou a perguntar sobre algo em seu ambiente. Foi quando ela mencionou uma tapeçaria que havia comprado online, um design atraente, mas entrelaçado com símbolos ocultos antigos, junto com uma cor há muito associada a rituais de canalização de espíritos.
Ela não tinha ideia de seu significado, mas desde que trouxe isso para seu espaço, o inimigo reivindicou o terreno. É assim que o adversário é sutil. Ele não precisa que você entenda seus esquemas. Ele só precisa que você abra a porta. Quer saber mais sobre batalhas espirituais? Inscreva-se, agora comente Luz e assista até o fim para uma surpresa poderosa. A palavra diz, em 1 João 2, versos 15 a 16, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância da vida, não vem do Pai. Tudo começa com os olhos. Satanás apresenta algo visualmente agradável, e em pouco tempo isso alcança seu coração. Foi exatamente assim que ele tentou Eva no jardim. Gênesis 3, verso 6 nos diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, ela tomou o fruto. Bastou um olhar, um desejo, uma mentira belamente disfarçada. Não estou aqui para entregar uma mensagem de legalismo, estou aqui para clamar por discernimento. Há certas coisas que vocês estão usando, algumas tendências que estão abraçando, não porque trazem glória a Deus, mas porque se alinham com o que é moda na cultura. E gradualmente, a igreja está sendo adornada por Babilônia, em vez de ser envolvida em santidade. Isaías 61, verso 10 declara: eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma exultará no meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação, ele me cobriu com o manto da justiça. Mas quando deixamos o mundo definir a beleza, influenciar nossas escolhas e moldar nossos padrões, começamos a trocar esse manto sagrado por roupas tecidas em compromisso. Não se enganem, pensando que a moda é espiritualmente neutra. As vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento não eram escolhas casuais. De acordo com Êxodo 28, Deus deu instruções explícitas para a vestimenta de Arão, porque suas roupas simbolizavam sua missão divina. Se o Senhor foi tão intencional sobre o que seu sacerdote vestia, vocês não acreditam que o inimigo é igualmente intencional sobre como ele adorna aqueles que pretende enganar? Devemos abrir nossos olhos para a realidade espiritual por trás do que adotamos. Aquela cor vibrante que você usa, porque parece ousada, pode ter sido usada em rituais ocultos. Aquele design marcante que você admira, porque é exótico, pode ter raízes em tradições de bruxaria. Aquela tendência de roupas que seus filhos são atraídos porque é ousada, pode ser uma réplica de rebelião antiga. Devemos instruir nossas famílias, devemos consagrar nossos espaços de vida. Devemos nos vestir não apenas para impressionar os outros, mas para trazer honra àquele que nos comprou com seu sangue. O povo de Deus não deve ser estilizado pelo mundo, devemos ser separados dele. Romanos 13, verso 14 nos lembra: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne, para satisfazer seus desejos. Você pode não perceber, mas cada vez que veste algo inspirado na rebelião, você convida o inimigo a sussurrar mentiras, a incitar a tentação ou a injetar confusão. Você não está apenas cobrindo seu corpo, você está vestindo um testemunho de redenção,
ou uma aberta convite ao ataque. Satanás não está focado na moda. Ele está focado na infiltração. Não é sobre tendências para ele, é sobre acesso. O que ele realmente deseja é uma porta de entrada. E se ele pode fazer essa porta parecer estilosa, empoderadora ou inspiradora, então ele já está enganando os crentes sem resistência. Ele está transformando pessoas consagradas em altares ambulantes de compromisso. E então, nos perguntamos: por que Deus parece distante? Uma invasão silenciosa está se desdobrando diante de nossos olhos. Ela não vem com violência ou sirenes, mas com moda e sedução. Não invade os portões por meio de rebelião descarada, mas por meio de rendição suave e despercebida. O que outrora chocaria a igreja, agora é celebrado. O que Deus outrora rotulou como impuro, agora rotulamos como arte ou autoexpressão. A agenda do diabo nem sempre é externa. Ele está se infiltrando no santuário. E o símbolo do compromisso tornou-se tão difundido que muitos do povo de Deus não o reconhecem mais pelo que é. As Escrituras nos dão um claro aviso em 2 Coríntios 6, verso 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura. No entanto, hoje, em vez de se destacar do mundo, a igreja está gradualmente sendo encantada por ele. Estamos abraçando o vocabulário do mundo, seu entretenimento, seu estilo, seus valores, e chamando isso de evangelismo. Mas eu digo a vocês, pela autoridade do Senhor, há uma vasta diferença entre alcançar os perdidos e imitá-los. Em Ezequiel 8, o profeta é levado pelo Espírito ao santuário interno do templo e o que ele testemunha, não paganismo fora dos portões, mas idolatria dentro da casa de Deus. Os anciãos de Israel estavam secretamente se curvando a abominações, acreditando que ninguém poderia ver. Mas o Senhor viu tudo. Ele viu cada ídolo esculpido, cada criatura rastejante de sujeira, e Deus disse: Filho do homem, viste o que os anciãos de Israel fazem nas trevas. Creio que Deus está fazendo essa mesma pergunta nesta hora. Vocês veem o que a igreja está escondendo? Nas sombras. Símbolos, outrora ligados à bruxaria, agora estão casualmente impressos em mercadorias cristãs, joias e até cartazes de eventos da igreja. Cores anteriormente usadas em rituais ocultos, agora são exibidas em logotipos de ministérios juvenis. Palavras enraizadas em misticismo antigo ecoam do púlpito simplesmente porque soam edificantes. E o povo de Deus, unaware do significado espiritual, está vestindo-os, repostando-os e defendendo-os, sem saber com que espírito estão se alinhando. Oséias 4, verso 6, declara: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Estamos sendo espiritualmente marcados porque não discernimos mais. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e comente amém. Fique até o final para uma verdade que mudará a sua vida. Quando foi que paramos de testar os espíritos? Quando foi que se encaixar tornou-se mais importante do que ser separado? 1 João 4, verso 1, nos instrui: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. No entanto,
Agora, qualquer coisa que carregue um símbolo de cruz ou exude uma vibração positiva é abraçada. Sem oração, sem teste, sem alinhamento com as Escrituras. É exatamente assim que o inimigo engana. Ele não exige que você adore Satanás diretamente. Ele simplesmente quer que você pare de perguntar se algo é santificado. Lembro-me de um jovem fervoroso em sua fé, zeloso em espírito, mas gradualmente ele começou a mesclar a verdade bíblica com tendências da cultura pop. Ele usava acessórios com emblemas desconhecidos, pensando que pareciam espirituais. Ele lia livros que enfatizavam energia e poder pessoal. Em pouco tempo, sua paz evaporou, confusão, frustração e secura espiritual se instalaram. Ele acabou confessando para mim: sinto que perdi a conexão com Deus. Quando oramos, foi revelado que ele, sem saber, abriu portas espirituais. O que ele achava que era moda inofensiva tornou-se correntes. O que parecia conteúdo edificante era, na verdade, engano espiritual. Vejam, o compromisso raramente faz uma entrada barulhenta. Ele não grita, ele sussurra. Ele não se rebela abertamente, ele se mistura sutilmente. Satanás não se intimida com uma igreja que espelha o mundo. Ele treme diante de uma igreja que reflete Jesus Cristo. Quando abandonamos nossa distinção sagrada, renunciamos à nossa autoridade espiritual. Se começarmos a parecer com o Egito, nunca conduziremos outros à terra prometida. Romanos 12, verso 2, declara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A conformidade é frequentemente o início da escravidão. E isso é exatamente o que está acontecendo com muitos crentes hoje. Eles estão sendo gradualmente moldados pelo mundo. Um acessório, um slogan, uma declaração de moda de cada vez. Eles professam amor por Jesus, mas se adornam com o que os feiticeiros vestem. Eles levantam as mãos em louvor, mas exibem símbolos ligados às trevas. Então, se perguntam por que experimentam opressão espiritual. Deixe-me compartilhar isso com vocês. Satanás não se incomoda com o quão alto você canta, se ele ainda influencia o que você veste. Ele não se preocupa com quantos sermões você ouve, se ele pode manipular os símbolos que você exibe. Porque uma vez que você carrega sua imagem, mesmo sem saber, você lhe concede acesso espiritual. E o acesso, quando não controlado, torna-se domínio. A igreja primitiva não era reconhecida pela aparência, mas pelo poder. Eles eram distintos por sua santidade, não por sua modernidade. Atos 4, verso 13 diz: as pessoas ficaram maravilhadas, pois perceberam que os discípulos haviam estado com Jesus. O mundo ainda pode dizer isso sobre nós quando vê como vivemos, como nos portamos e o que vestimos. Eles sentem que estivemos na presença de Jesus. Dói-me profundamente testemunhar uma geração crescente de cristãos, especialmente jovens, sendo cativada pela aparência, sem compreender a unção. Eles imitam a imagem, mas perdem a intimidade. Adotam a moda, mas abandonam o fogo. E o inimigo está se regozijando. Ele se alegra porque uma igreja adornada em confusão não tem poder para repreendê-lo. Um corpo comprometido não pode desmascarar seu engano. Uma igreja mundana é impotente em uma batalha sagrada. Devemos purificar o templo mais uma vez, não apenas nossos locais de culto, mas nossos próprios corpos. Precisamos perguntar ao Espírito de Deus:
Há algo que eu visto que te ofende. Adotei algo que abre a porta para as trevas. Estou marcado pelo sangue do Cordeiro ou estou sem saber carregando sinais de compromisso espiritual, porque nestes dias finais não haverá lugar para indecisão. Você está vestido com a justiça divina ou drapejado em rebelião? Você está blindado na proteção de Deus ou disfarçado nas táticas do inimigo? Muito em breve, sua vestimenta espiritual deixará claro quem é seu verdadeiro mestre. Ao longo das Escrituras, a vestimenta sempre foi mais do que uma aparência externa. Ela carrega um significado espiritual profundo, desde as folhas de figueira no Éden até as vestes radiantes em Apocalipse. O que vestimos sempre declarou identidade, lealdade e crença. Então, hoje eu lhes pergunto uma questão solene. Vocês estão envoltos na justiça de Cristo ou, sem saber, escorregaram para o disfarce do diabo? Isaías 61, verso 10 proclama: Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma exultará no meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação. Ele me cobriu com o manto da justiça. Isso, queridos amigos, é a verdadeira vestimenta dos redimidos. Não é costurada por designers humanos, mas criada pela graça divina. Não é tecida por tendências, mas pela verdade. E quando você a veste, o reino espiritual toma nota. O céu a reconhece, os anjos a celebram e o inferno treme diante dela. Assim como Deus adorna seus filhos com justiça, Satanás também veste aqueles que o seguem. Ele distribui disfarces espirituais, ilusões e máscaras para que uma pessoa pareça santa externamente, enquanto permanece espiritualmente escravizada internamente. Aqui está o grande perigo. O diabo não veste mais sua decepção em preto e vermelho. Não, ele a embala em ouro, brilho, tendências de moda, vibrações positivas, amor, centrado em si mesmo e falso empoderamento. Parece atraente, parece edificante, mas é uma mentira. E, tristemente, muitos trocaram seu manto divino de justiça por uma fantasia de rebelião. Vejam comigo em Zacarias 3, onde o sumo sacerdote Josué está diante do Senhor, mas em vez de usar vestes de glória, ele está vestido com trapos imundos. Satanás está ao seu lado, pronto para acusar. Meus amigos, essa é a condição espiritual de muitos hoje. Você pode pensar que sua roupa é aceitável, mas no reino invisível, as manchas do compromisso são claras. Você pode enganar os outros com seu envolvimento na igreja ou conversa religiosa, mas Deus examina o coração e Ele vê o que você está realmente vestindo no espírito. Entendam isso quando um seguidor de Cristo começa a imitar o mundo. Na aparência, fala e mentalidade. Ele começa a absorver o espírito do mundo e, em pouco tempo, compartilhará as suas consequências. Porque a vestimenta é mais do que tecido, é uma declaração espiritual. Ela sinaliza ao reino demoníaco quais portas estão destrancadas. Declara com quem você se alinha e o que você permite em sua vida. Nestes momentos finais, não podemos nos permitir andar por este mundo vestidos de engano. Em Êxodo 28, Deus deu a Moisés instruções detalhadas para as vestes dos sacerdotes. Cada ponto tinha significado. Cada cor era intencional. A vestimenta não era sobre moda.
era sobre consagração. As vestes eram sagradas, projetadas para o serviço divino. E Deus não mudou. Ele ainda se importa com como seu povo se apresenta, porque sua aparência física deve refletir a santificação interna que ele está operando em você, pronto para despertar sua fé. Inscreva-se, comente e não pule o final. Uma revelação impactante espera por você. No entanto, hoje muitos crentes, sem saber, usam símbolos e cores conectados ao ocultismo e à adoração pagã antiga. Eles exibem estrelas invertidas, emblemas de serpentes, motivos de deuses solares e ícones místicos, pensando que é apenas uma tendência. Mas não há nada de elegante em convidar opressão demoníaca. Não há nada de inofensivo em desfilar com a bandeira do inimigo. O que você escolhe vestir ou irradia luz, ou se torna uma porta de entrada para as trevas. Havia uma jovem que amava sinceramente o Senhor, mas com o tempo ela começou a perseguir tendências online influenciada por celebridades. Ela começou a usar cores e desenhos ligados ao misticismo e espiritualismo. Suas redes sociais ficaram inundadas com símbolos de energia de deusa e despertar do terceiro olho. No início parecia inocente, apenas uma vibe, apenas apelo visual. Mas logo, ela foi dominada por ansiedade, atormentada por pesadelos e envolta em confusão. A voz de Deus se tornou fraca. Por quê? Porque ela trocou a cobertura de Deus pela imitação do diabo. E lembrem-se disto, Satanás não joga por nenhuma regra. Uma vez que você veste o que o identifica como dele, ele vem exigindo acesso. É por isso que Efésios 6, versos 10 a 18, nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, não apenas uma parte dela, não uma versão diluída, e certamente não um substituto inspirado na moda, mas a armadura autêntica, o cinto da verdade, não o cinto das tendências culturais, a couraça da justiça, não uma vestimenta de autoexpressão, o escudo da fé, não um de aprovação social. Todo dia, ao entrar no mundo, você está caminhando para um campo de batalha espiritual. E se não estiver devidamente blindado, você se deixa exposto ao ataque. E isso não é apenas sobre o que você veste fisicamente, é sobre a postura do seu coração. Você está coberto de humildade ou envolto em orgulho? Está envolto em misericórdia ou escondido sob críticas? Colossenses 3, verso 12, nos diz: Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa é a verdadeira vestimenta daqueles que seguem a Cristo. É isso que nos separa. É isso que chama a atenção do mundo, não nossa aparência, mas a evidência do fruto espiritual. Mas Satanás não quer você vestido assim. Ele quer você vestido com o caos espiritual. Ele quer que a rebelião seja seu uniforme. Ele se deleita em ver a igreja estilizada como Babilônia, unaware de sua condição espiritual. Ele quer crentes aparecendo para adorar, usando símbolos que convidam às trevas. Mas eu declaro, em nome de Jesus, é hora de mudar suas vestes espirituais. É hora de se livrar de qualquer coisa visível ou invisível que o conecte às trevas. Porque o dia está se aproximando, querido, quando o rei retornará, e ele não está voltando para uma noiva vestida de compromisso.
Apocalipse 19, verso 8 declara: Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino são os atos justos dos santos. É isso que ele está procurando. E a verdadeira questão é: você será encontrado pronto? Suas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro ou estarão manchadas pela poeira deste mundo? Precisamos ser como o cego Bartimeu em Marcos 10, que quando Jesus o chamou, jogou de lado sua vestimenta e correu para o Mestre. Ele jogou fora sua antiga identidade, seus antigos hábitos, seus rótulos, e entrou em um novo caminho, uma nova cobertura, uma nova visão. É isso que o Senhor está nos convidando a fazer hoje. Ele está dizendo: tire as vestes da confusão, arranque a máscara do compromisso, venha e deixe-me vesti-lo com santidade, com força e com clareza. Porque o que você veste no reino espiritual nunca está escondido. É uma bandeira, é uma declaração. E neste momento, tanto o céu quanto o inferno estão prestando atenção. Estamos em uma era em que a cegueira espiritual tomou conta de muitos dentro da igreja. O inimigo não mudou seus métodos. Ele ainda manipula, ainda se mascara, ainda engana. Mas nesta geração, uma de suas táticas mais astutas é se esconder dentro de algo tão simples quanto uma cor. De fato, Satanás sempre foi um mestre da apresentação. Ele sabe como tomar o que parece inocente e transformá-lo em uma porta espiritual. Ele sabe como vestir a escuridão com o disfarce da luz. Paulo nos advertiu em 2 Coríntios 11, verso 14, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Hoje, o diabo não aparece à sua porta com uma capa vermelha e chifres. Em vez disso, ele aparece por meio da cultura semelhante a uma tendência, símbolos, sutis e cores que carregam designações espirituais. Há tons atualmente usados em cerimônias ocultas, iniciações demoníacas e rituais pagãos. Essas cores são usadas durante encantamentos, oferendas de sangue e celebrações satânicas. Uma dessas cores, rica, marcante e aparentemente inofensiva, está espiritualmente associada à manipulação, sedução e rebelião. No entanto, muitos crentes a vestem sem discernimento, sem oração e sem ideia de suas implicações espirituais. As pessoas descartam isso dizendo: é apenas moda, é apenas meu estilo pessoal. Mas o inimigo se regozija porque, em seu reino, essa cor significa algo muito específico. No livro de Êxodo, quando Deus deu a Moisés instruções para construir o tabernáculo, ele não deixou a escolha das cores ao acaso. O próprio Deus designou azul, púrpura e escarlate, cada uma escolhida por seu simbolismo espiritual e significado sagrado. O azul simbolizava os céus e a autoridade divina. A púrpura era reservada para a realeza, apontando para o reinado de Cristo. O escarlate representava o sacrifício, o sangue que redime. Essas não foram seleções aleatórias. Eram santas, carregavam significado profético. Então, se Deus usou cores para revelar sua glória e mensagem, não faria sentido que o inimigo tentasse perverter essas mesmas cores para seus propósitos. Em Apocalipse 17, as Escrituras descrevem a grande prostituta, um sistema corrupto de rebelião e engano. Ela está adornada
em púrpura e escarlate, coberta de ouro-joias e pérolas. Sua aparência é atraente e majestosa, mas espiritualmente ela é profanada. João escreve que ela segura um cálice dourado, cheio de abominações e sujeira. Ela está vestida para atrair, mas existe para enganar. É exatamente assim que o diabo opera. Ele embrulha veneno em beleza, ele encobre perigo em luxo. Vocês podem se perguntar, está dizendo que certas cores são inerentemente más? Não de forma alguma. Deus criou todas as cores. Mas, quando uma cor específica é usada consistentemente em bruxaria, como uma bandeira espiritual, para invocar demônios, lançar feitiços ou canalizar energia, então devemos prestar atenção. Devemos estar alertas. Devemos buscar sabedoria do Espírito Santo. Precisamos orar. Senhor, o que eu visto glorifica você, ou estou, sem saber, acolhendo trevas em minha vida. Uma jovem, uma vez testemunhou, após participar de um retiro espiritual disfarçado de evento de autocuidado, que a anfitriã instruiu todos a usarem uma cor particular, uma historicamente ligada a rituais lunares, adoração à deusa e feitiçaria antiga. Esse tom não foi escolhido por beleza, foi escolhido por influência espiritual. Naquela noite, cânticos encheram o ar, cristais foram ativados e espíritos foram invocados. A cor desempenhou um papel na cerimônia. Ela mais tarde compartilhou que experimentou uma opressão espiritual esmagadora. Por meses, sonhos perturbadores, inquietação em sua casa e confusão obscurecendo seus pensamentos. O que parecia uma roupa moderna tornou-se uma armadilha espiritual. É por isso que Paulo nos diz em Efésios 5, verso 11: não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas. Se você está ciente de que uma cor específica está ligada a práticas demoníacas, se ela tem conexões conhecidas com rebelião, feitiçaria ou sistemas espirituais falsos, por que continuar a usá-la? Por que justificá-la? Por que fingir que não importa? Quando você veste algo no físico, pode estar se alinhando com algo no espírito. O inimigo opera por direitos legais. Ele observa o que você permite, o que você exibe e o que você abraça, e ele usa isso como permissão espiritual. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus despedaça toda reivindicação espiritual. Ele rompe toda escravidão, toda maldição e toda conexão profana. Satanás atribuiu certas cores para capacitar feitiços. Ele anexou símbolos para se comunicar dentro do reino invisível. No entanto, Deus está chamando seu povo para descobrir esses esquemas, para lançar luz sobre eles e para se afastar. Isso não é sobre medo, é sobre clareza espiritual. O Espírito Santo dá discernimento, e quando você o busca em oração, ele o corrigirá gentilmente. Ele tocará seu espírito dizendo: não, este não hoje. Porque você é separado. Você é um vaso do Espírito de Deus. Você é um filho do Rei. Você foi redimido por um grande custo. Você não precisa dos designs do diabo para se sentir digno ou belo. Você já está vestido em Cristo. Romanos 13, verso 14 nos lembra: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne, para satisfazer seus desejos.
Você não foi criado para usar o que as bruxas vestem. Você não precisa imitar as marcas do mundo. A única identificação que você precisa é o selo do Espírito Santo. A única vestimenta que você precisa é aquela lavada pelo sangue do Cordeiro. Em Atos 19, quando a verdadeira renovação atingiu Éfeso, os crentes queimaram publicamente seus livros ocultos e itens mágicos. Não foi sutil, não foi pela metade, foi uma rendição total. Eles não argumentaram. Vamos salvar alguns, é apenas cultural, é apenas decorativo. Não, eles desmantelaram tudo o que estava ligado ao inimigo. Eles destruíram o que outrora capacitava as trevas e escolheram a luz purificadora de Deus. Hoje o Senhor está chamando seu povo a fazer o mesmo. Seja um padrão, uma cor ou uma marca popular. Se foi usado pelo inimigo, se contém contaminação espiritual, jogue-o fora. Peça ao Espírito de Deus para revelá-lo. Peça a Ele para purificar seu guarda-roupa, seu espaço e seu senso de identidade. Porque o que você veste envia uma mensagem espiritual sobre a quem você pertence. Nesta hora final, devemos ser cobertos pela verdade, definidos pela santidade e vestidos com a radiância de Cristo. Amados, agora chegamos a uma verdade crítica e sóbria, uma que o apóstolo Paulo enfatizou em Efésios 6, versos 10 a 18, o comando para vestir toda a armadura de Deus. Nesta temporada, quando o diabo está trabalhando por meio de símbolos, imagens e significados ocultos para enganar e reivindicar corações, nossa única proteção está não na sabedoria humana, mas na armadura divina que Deus fornece. O inimigo é astuto, persistente e sempre caça. Ele busca toda oportunidade para marcar, enredar e escravizar. Mas o Senhor declara: permanecei firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, revestido-vos da couraça da justiça, calçando vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando acima de tudo o escudo da fé. Essa armadura espiritual é nossa salvaguarda contra toda maldição, todo selo demoníaco, toda força das trevas que busca reivindicar nossas vidas. Vocês devem entender, cores, símbolos e marcas não são apenas estéticos, eles têm implicações espirituais. Quando uma bruxa ou espiritualista os usa, eles estão declarando jurisdição espiritual, uma reivindicação sobre algo invisível. No entanto, o sangue de Jesus anula todo direito demoníaco. Ainda assim, se vivermos imprudentemente, ignorarmos os avisos de Deus ou caminharmos sem discernimento espiritual, corremos o risco de abrir portas que nunca pretendemos destrancar. O inimigo explorará todo símbolo, toda tendência, todo sinal para ganhar influência. Mas Deus chama seu povo a permanecer desperto, a ficar vigilante e a ser vestido com a força e o abrigo que ele fornece sozinho. Lembrem-se de como Jesus venceu o diabo no deserto. Cada vez que o inimigo o tentou, ele respondeu com a palavra escrita. Essa ainda é nossa primeira e maior arma, a verdade divina. Devemos estar tão fundamentados nas Escrituras que possamos detectar falsidades, ver através de ilusões e manter nossa posição. Os sinais de Satanás são criados para enganar, seduzir e intimidar. Mas a palavra de Deus desmascara toda mentira e brilha intensamente nas sombras.
Conheci um jovem que foi atraído para práticas ocultas, inicialmente por um interesse inocente em simbolismo de cores e tendências de moda. O que parecia moderno, no início, tornou-se uma armadilha. Ele afundou em medo, desorientação e cativeiro espiritual. Ele começou a se sentir marcado, como se algo escuro pairasse sobre sua vida. Mas quando ele clamou por Jesus e se rendeu completamente, o domínio foi quebrado. Pelo poder da cruz, as manchas foram lavadas e ele foi coberto com uma nova justiça. Este é o chamado urgente para todos os crentes. Hoje tomem sua posição, resistam ao inimigo e não lhe deem terreno. Efésios nos lembra para tomar o capacete da salvação, guardando a mente. Isso inclui o que permitimos em nossos pensamentos, o que olhamos, o que vestimos e o que influencia nosso espírito. Se um símbolo ou tom convida confusão, abre portas para o pecado ou impede a clareza, ele deve ser removido. Não devemos ser marcados pela identidade do diabo. 1 Pedro 5, verso 8, nos exorta a ficar alertas e lúcidos, porque nosso adversário, o diabo, ronda como um leão, buscando alguém para destruir. Não podemos tratar essa guerra levianamente. A ameaça é real. O conflito é constante e o inimigo é implacável. Mas, graças a Deus, não estamos sem proteção. Sua armadura nos cobre completamente. A espada do Espírito, sua palavra, é nossa arma para contra-atacar. Quando estamos cobertos pela verdade, vestidos com justiça, caminhando em paz, mantendo firme a fé, protegidos pela salvação e armados com a palavra viva, nenhuma sombra do mal pode nos prender. E é por isso que a oração é essencial. A oração assegura nossa armadura, extrai poder do céu e desmantela todo o plano do adversário. Sem oração, nossa armadura se torna frágil. Sem a direção do Espírito Santo, tropeçamos nas armadilhas do inimigo. Jesus nos advertiu em Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos permanecer fortes no espírito, vigilantes, alertas e constantemente em oração. Irmãos e irmãs, esta é a hora de sair do sono espiritual. É hora de vestir toda a armadura de Deus com determinação e urgência. Não permitam que sejam rotulados pelo mundo, influenciados por feitiçaria ou enganados por compromissos espirituais sutis. Permaneçam firmes no poder da verdade de Deus. Que sua identidade esteja firmemente enraizada em Cristo sozinho. Que tanto sua vestimenta física quanto sua cobertura espiritual testemunhem sua lealdade ao Rei dos Reis. Cada manhã, levantem-se e vistam-se com a armadura espiritual. Declarem com ousadia: estou protegido pelo sangue de Jesus, rejeito toda marca falsificada. Do inimigo, permaneço firme na verdade divina, sou um filho do Altíssimo, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que essa seja sua declaração ao navegar cada dia. O inimigo pode tentar intimidá-lo com imagens, sinais e esquemas, mas nunca esqueça nosso Deus, Reina Supremo, o mesmo Deus que veste os lírios com esplendor, que pinta o nascer do sol pelos céus, que conhece cada estrela pelo nome. Ele nos veste com justiça
e vitória. Permaneçam inabaláveis. Permaneçam ancorados. Nunca deixem o inimigo reivindicá-los para a destruição. Este é o momento, a guerra é real, mas nosso triunfo está assegurado em Jesus Cristo. Amados, ao refletirmos hoje a verdade, foi esclarecida um aviso solene das Escrituras que não pode ser descartado. As cores, os símbolos, as marcas, eles não são peças aleatórias de moda ou tendências inofensivas. São instrumentos espirituais projetados pelo inimigo para prender os descuidados e reivindicar os desatentos. No entanto, pela misericórdia de Deus, nossos olhos foram abertos. Ele nos convocou a andar em discernimento, a abraçar a pureza, a viver como aqueles que são consagrados e separados. Testemunhamos como a escuridão se camufla por meio da sutileza, como Satanás manipula por meio de cores e padrões, tentando enredar almas em correntes invisíveis. Mas também testemunhamos o poder incomparável da armadura de Deus, a força que flui de sua palavra e a cobertura que vem pelo sangue do Cordeiro. Não estamos indefesos, não estamos abandonados. Somos escolhidos, equipados e protegidos pelo Altíssimo. O campo de batalha é real. As consequências são eternas. Não há mais espaço para ignorância ou compromisso. Hoje uma decisão está diante de cada um de nós. Você permitirá ser marcado pelo inimigo ou se levantará na justiça de Cristo? Você escolherá andar na brilhante verdade de Deus ou tropeçará nas sombras do engano? O tempo de hesitação acabou. Esta hora exige arrependimento imediato, rendição genuína e uma vida separada para honrar nosso Redentor. Virem-se de qualquer coisa que seduza ou prenda vocês, seja uma cor, um símbolo ou um emblema oculto, e voltem-se completamente para Jesus. Busquem-no com todo o coração, pois somente nele a liberdade é encontrada. Somente nele o triunfo é garantido. Somente nele o escudo é forte o suficiente para resistir a todo ataque das trevas. Eu imploro a vocês, não adiem, não hesitem. O inimigo ronda, procurando a quem possa devorar, mas o Senhor está perto, pronto para redimir, purificar e tornar inteiro. Venham a Ele hoje, arrependam-se de qualquer coisa que conceda acesso ao inimigo e sejam revestidos novamente com toda a armadura de Deus. Andem com ousadia, como filhos amados de Deus, não identificados pela feitiçaria, mas selados pela presença do Espírito Santo. Que esta mensagem permaneça em seu espírito muito depois de lê-la. Que ela os incite a buscar Deus mais profundamente, a viver mais retamente e a permanecer com maior convicção na fé. A guerra é intensa, mas a vitória já está ganha, pois maior é aquele que habita em vocês do que aquele que está no mundo. Que esta seja sua oração, sua resolução, seu novo começo. Senhor, proteja-me de todo sinal de escuridão, cubra-me com sua justiça, encha-me com o seu espírito, guie-me em sua verdade e segure-me para sempre em sua presença. Que Deus os abençoe e que sua paz guarde seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Ao mergulhar na mensagem poderosa de não use esta cor, bruxas a usam para marcar você. Inspirada nas palavras de Billy Graham, somos confrontados com uma verdade espiritual.
que ressoa profundamente com a cultura brasileira, onde a fé é um pilar central em nossas vidas. No Brasil, somos um povo vibrante, apaixonado por cores, festas e expressões culturais que refletem nossa alegria e espiritualidade. Contudo, essa mensagem nos desafia a olhar além da superfície, a questionar o que vestimos, exibimos ou permitimos em nossas vidas. Pois, até mesmo algo tão simples quanto uma cor pode carregar significados espirituais profundos. A Bíblia, em Efésios 6, versos 10 a 18, nos exorta a vestir a armadura de Deus, uma proteção contra as ciladas do inimigo, que muitas vezes se disfarçam em tendências modernas ou modas atraentes. Como brasileiros que valorizamos tanto a conexão com o divino, seja nas celebrações de São João, nas missas fervorosas ou nas orações em família, essa mensagem nos convoca a sermos mais vigilantes. Não se trata apenas de roupas ou acessórios, mas de um chamado para proteger nosso coração e nossa identidade em Cristo. A primeira lição que podemos aplicar é a importância do discernimento espiritual. No Brasil, onde a espiritualidade permeia desde as canções de axé até os terços rezados em casa, é fácil cair na armadilha de adotar práticas ou símbolos sem questionar suas raízes. A mensagem nos lembra que o inimigo é sutil, usando cores e símbolos para criar portas espirituais. Por exemplo, uma cor associada a rituais ocultos, que pode parecer apenas uma escolha estilosa, pode, sem que percebamos, abrir brechas espirituais. Como brasileiros, podemos aplicar isso ao sermos mais intencionais em nossas escolhas. Antes de comprar uma roupa ou decorar nossa casa, podemos orar e buscar orientação do Espírito Santo, perguntando: isso glorifica a Deus ou me expõe às trevas? Essa prática de oração e reflexão é algo que ressoa com nossa cultura, onde a fé está entrelaçada com o cotidiano. Outra lição prática é a necessidade de consagrar nossos espaços e escolhas. No Brasil, é comum benzermos nossas casas ou usarmos objetos religiosos, como imagens de santos ou cruzes para proteção. A mensagem reforça que tudo o que permitimos em nosso ambiente carrega um peso espiritual. Assim como fazemos limpezas espirituais em nossas casas, podemos estender isso ao nosso guarda-roupa e às nossas escolhas diárias. Por exemplo, ao escolher uma roupa para um evento, podemos refletir se ela reflete nossa identidade como filhos de Deus ou se está alinhada com tendências que, mesmo sem sabermos, podem ter raízes em práticas contrárias à nossa fé. Essa consagração é um ato de submissão a Deus e algo que o brasileiro entende bem, pois nossa cultura valoriza a entrega e a confiança no divino. Além disso, a mensagem nos ensina sobre a responsabilidade de proteger nossa identidade espiritual. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, somos influenciados pelo que vemos nas redes sociais, na TV ou nas ruas. A tentação de seguir tendências para nos encaixarmos é forte, especialmente entre os jovens. Contudo, Romanos 12, verso 2, nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Como brasileiros, podemos aplicar isso resistindo à pressão de imitar modas
que não honram a Deus. Em vez de buscar aprovação social, podemos escolher roupas e comportamentos que testemunhem nossa fé, como uma camiseta com uma mensagem cristã, ou um estilo que reflita simplicidade e humildade, valores tão caros à nossa cultura. A mensagem também nos desafia a educar nossas famílias sobre o impacto espiritual de nossas escolhas. No Brasil, a família é o coração da sociedade e os pais frequentemente guiam os filhos em sua fé. Podemos conversar com nossos filhos sobre o significado do que vestem ou do que trazem para casa, explicando que até algo aparentemente inofensivo pode ter implicações espirituais. Por exemplo, um acessório popular entre jovens pode carregar símbolos ligados ao ocultismo. Ensinar nossos filhos a orar e buscar discernimento é uma forma de protegê-los, alinhada com a tradição brasileira de passar valores espirituais de geração em geração. Por fim, a mensagem nos convoca a viver com ousadia na fé, algo que ressoa com o espírito brasileiro de coragem e paixão. Assim, como enfrentamos desafios com garra, seja no futebol ou na luta diária, podemos enfrentar as ciladas do inimigo com a armadura de Deus. Isso significa orar diariamente, estudar as Escrituras e estar atentos aos sinais do Espírito Santo. No Brasil, onde a fé é expressa com entusiasmo, podemos transformar essa energia em um compromisso de viver separados para Deus, rejeitando qualquer coisa que nos afaste de sua verdade. Isaías 61, verso 10, nos lembra que somos vestidos com as vestes da salvação, e essa é a nossa verdadeira identidade mais poderosa que qualquer moda passageira. Essas lições não são sobre medo, mas sobre liberdade. No Brasil, onde a alegria e a fé caminham juntas, podemos abraçar o discernimento espiritual como um presente de Deus que nos capacita a viver plenamente para Ele. Cada escolha, desde a roupa que vestimos até os objetos que trazemos para casa, é uma oportunidade de declarar nossa lealdade a Cristo. Que possamos, como brasileiros apaixonados por nossa fé, viver de forma a refletir a glória de Deus, protegendo nossas vidas e famílias das armadilhas do inimigo. Amados, esta mensagem é um chamado para despertar. Não deixe o inimigo marcar sua vida com disfarces sutis. Escolha hoje viver na verdade, vestido com a justiça de Cristo. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e comente Amém ou para declarar que você está firme com Jesus. Não perca o próximo vídeo, pois há mais revelações vindo para fortalecer sua caminhada espiritual. Que Deus os abençoe.